Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta, que tem como texto atual Yoga Sutras de Patanjali. Não confunda o termo yoga com um texto que fala em como esticar o joelho ou então como esticar os braços. Yoga Sutras é muito mais do que um texto de exercício físico, é um caminho muito profundo para dentro de si. E sempre quando a gente fala de Vedanta, a gente está falando de buscar uma compreensão, um entendimento de si mesmo, de um indivíduo que aparentemente está separado do todo, o mundo, o universo, mas que em termos de realidade está completamente conectado. E esse assunto, a doutrina do karma que estamos vendo no Sutra 19, que diz o seguinte: Bhava Pratyaya, com conteúdos mentais, com profundas impressões na mente, o Videha, essa pessoa que está passando por esse ciclo de vida e morte, vem como um prodígio, com uma abertura para a espiritualidade, para a fusão com a natureza, para a fusão com o encontro dessa pessoa completa, contente, satisfeita e em perfeita paz. E esse é o objetivo do Yoga Sutras, o objetivo do yoga, o objetivo da espiritualidade. Num nível negativo, remover o sofrimento. Mas de uma outra perspectiva, mais positiva, encontrar uma satisfação, um contentamento, um bem-estar e paz, que não está fora de você, e sim que está dentro de você. Quando existe esse reconhecimento dessa importância, a gente começa a fazer um esforço ao longo do nosso dia para inserir algumas práticas, entre elas escutar o conhecimento, para que a gente possa adquirir a visão, mudar a nossa perspectiva do que é o mundo e do que sou eu, e trocar essa visão de uma pessoa que tem muitos problemas para uma pessoa que dentro da sua própria história não tem um problema, porque tudo está no seu devido lugar. Isso não quer dizer que é bom sempre, que é agradável sempre. Isso não quer dizer, mas que a gente está dentro de uma grande ordem inteligente. E esse é o caminho de Vedanta, do Yoga Sutras, não só para a gente entender o que é o mundo, o que é o universo, como para a gente aprender a se colocar frente a esse mundo, reconhecendo, vivenciando e vendo com a nossa própria mente essa pessoa fundamental, que é completa, satisfeita, contente e que está em paz. Cantaremos os mantras iniciais e a gente dá seguimento. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satchid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham
malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankhachakrasidharinam sahasra shirasam shvetam pranamami patanjalim. Om. Namastê. O Yoga Sutras pode ser estudado de várias formas. Como uma forma descritiva, no qual a gente lê o verso e a gente dá uma passada por cima, en passant, do significado do verso. Muitas vezes, quando se compra um livro de Yoga Sutras, é mais ou menos esse é o entendimento que as pessoas têm. Vai ter coisas importantes ali, vai ter coisas relevantes, algumas informações, alguns conhecimentos, mas dificilmente a gente alcança a visão que o sábio, Patanjali, tem como objetivo transmitir através de um texto que é complexo, porque tem muitos termos técnicos, né, e que demandam explicações mais aprofundadas para que a gente pode entender. Como, por exemplo, esse Sutra 19, que foi citado agora no início, que a gente está trabalhando há várias aulas, cujo tema principal é o entendimento do karma, da ação e resultado, que faz com que um sábio, que é visto como sábio dentre os sábios, então não é qualquer sábio, é um sábio dentre os sábios, afirma que uma das formas de encontrar essa autorrealização, esse autoconhecimento, essa suficiência para estar bem frente a esses movimentos de sobe e desce da vida, a pessoa vem com uma facilidade para isso e alcança, de certa maneira, facilmente, rapidamente. E ali o texto ele não enfatiza em muitos detalhes como isso acontece. E a gente pode ter isso como uma ideia, olha que legal, tem pessoas que têm sorte e vêm com facilidade, não só para a espiritualidade, mas como para empatia, como para matemática, como para atividade física, como para memória e para várias atividades. E o que é determinado é que isso é sorte ou azar. Só que sorte ou azar é uma visão muito rasa de um processo complexo que envolve ações e, por consequência, os resultados. E essa visão de sorte e azar não é aceita pela tradição védica e não é aceita pelos antigos sábios, que nos transmitem aqui uma doutrina, né, que a palavra doutrina, ela simboliza, ela representa princípios, regras e leis muito bem estabelecidas referente ao quê? Ao karma, às nossas ações. E entender isso vai nos trazer um entendimento muito melhor de como a vida funciona, de como funciona isso que a gente está vivendo nesse momento. Porque a primeira regra diz o seguinte: toda ação tem um resultado. Então o que eu estou vivendo aqui, ele não vem do nada. Ele não vem por azar. Ele não vem por uma injustiça. Ele vem devido a ações que foram feitas no passado e talvez eu nem lembre desse passado porque pode ter sido de outra vida. E aqui a gente precisa trazer para a racionalidade. Se toda a ação tem um resultado, nada vem do nada e do nada nada acontece. Repetindo, se toda ação tem um resultado, nada vem do nada e do nada nada acontece.
Portanto, como que pode do nada eu ganho uma história, eu ganho um corpo, eu ganho uma mente, eu ganho uma família, eu ganho dificuldades e eu ganho facilidades. Ah, foi a minha mãe e o meu pai, então eles são os culpados. Pensa comigo aqui, tá? Você tá lá, faz os seus exercícios físicos, você alcançou um excelente estado de saúde. Você estudou pra caramba, passou num concurso público, fiscal da prefeitura, com salário base de 30 a 35 mil. E você tem um filho. Por mais que você ame o seu filho, você pode passar o seu karma, os seus benefícios, os seus méritos para o seu filho? Você pode passar a sua saúde para o seu filho? Não pode. Porque quem fez os exercícios foi você. Portanto, quem faz os exercícios tem o resultado dos exercícios. Não é assim? Quem estudou pra caramba e desenvolveu a capacidade de memorização, de foco, de assimilação do conteúdo e passou no concurso. Foi o seu filho ou foi você? Foi você. Então, quem usufrui dos méritos desses benefícios é você. E não o seu filho. Por mais que você ame o seu filho. Assim, a mãe, o pai, os avós, os tios, as tias, os amigos, eles têm um papel no nosso karma coletivo, por assim dizer. Mas o karma é nosso, eu não tenho como transferir os resultados daquilo que eu faço para outra pessoa. Eu não posso transferir o meu conhecimento do nada para outra pessoa, porque nada vem do nada e do nada nada acontece. Se eu não sentar na aula de Vedanta e não tentar assimilar essa visão que está sendo transmitida de mim, do mundo, do todo, eu não consigo enxergar, porque nada vem do nada e do nada nada acontece. Existe um esforço e esse esforço é seu. E sendo seu, o resultado é seu também, não é de outra pessoa. E isso nos traz, através da racionalidade, da coerência, da lógica, que o nosso nascimento não vem do nada, porque nada vem do nada e do nada nada acontece. É lógico, é coerente, bate com a nossa experiência. Mas a lógica de muitas pessoas são muito limitada. A lógica de muitas pessoas é muito limitada. Porque é fácil de entender. Toda ação tem um resultado. Eu pego a pedra, soltei. Entendi, professor. Isso é uma realidade. Tá, mas e o seu nascimento? E seu corpo? E a sua história? E seu pai? E as suas dificuldades? E os seus privilégios? Que privilégios, professor? Muitos privilégios. Tem gente que tem uma mente privilegiada, memoriza tudo, tem muito foco, muita inteligência. Para quem não sabe, inteligência é só a capacidade de separar. Inteligência é saber separar bem as coisas, é só isso. É possível desenvolver isso. Pessoas veem facilidades físicas, vêm com o corpo com muito vigor, né? A estrutura corporal com isso. Outras com capacidades criativas. Então a gente vem com isso. Isso não vem de sorte e azar. Vem de ações que foram feitas, das quais a gente não lembra. E que em algum momento foram feitas. Porque senão, toda ação não teria um resultado. Né? Toda causa tem um efeito tem uma causa. Portanto, a nossa mãe e o nosso pai influenciaram no nosso nascimento, mas o corpo, a mente e a história é de quem? De quem é o corpo? É seu pai. É seu. Então é o seu karma e você não pode transferir o seu karma para outra pessoa. Estudou muito. Você tem como passar o seu conhecimento assim do nada para outra pessoa? Não tem, porque esse é o mérito que você colheu. De ter estudado pra caramba, de ter trabalhado para ter uma boa condição de saúde, de ter resolvido os seus problemas emocionais. Isso é outro exemplo. A pessoa resolveu os seus problemas emocionais. Você consegue passar
para outra pessoa a resolução disso? Não, porque é o seu esforço. E se é o seu esforço, o mérito ou demérito para aquilo que você faz é seu e não do outro. Os resultados, eles podem ser e serão variáveis, imediatos, visíveis ou não visíveis ou não imediatos. Não imediatos quer dizer que não encontrou as condições ideais para se manifestar. Como a gente entende isso? Um adolescente, 15 anos, está lá. A gente não enxerga a capacidade de pai e de mãe no adolescente. Mas, se você tem filhos, quando a gente pega uma criança no colo, né, o potencial de pai e de mãe está ali presente. O pai e a mãe não existem sem o filho. Mas quando o filho está presente, o potencial se manifesta. Estava sempre esteve ali. Porque vem inato da pessoa. A pessoa pegou o seu filho. Algo internamente é desperto naquele momento. A semente toca o solo e encontra um solo nutritivo com água e sol, essa semente vai brotar. E assim alguns karmas da nossa vida que vão se manifestar, circunstâncias externas são as ideais. E quando esse momento chegar, não tem como fugir do karma. Uma pessoa pode acolher outra pessoa, mas essa pessoa não tem como deixar de viver o que é para essa pessoa viver. Entendendo isso, a gente pode se trabalhar, porque é a coisa mais sensata de fazer. E quebrar essa roda do karma, que é o que leva uma pessoa ao sofrimento. E o que é a prisão do karma? É a conclusão que o resultado de uma ação daquilo que eu faço é o provedor do bem-estar, da satisfação e do contentamento. Quando eu tenho isso na minha mente, tudo que eu faço e vem para mim é um fardo, porque eu preciso que aquilo dê muito certo. Eu preciso que aquilo seja acima do esperado. Porque se vem abaixo do esperado, eu estou triste. Eu estou depressivo. Só que quando eu jogo o controle remoto do bem-estar para coisas das quais eu não controlo, como a pessoa que está no barquinho e depende do vento e da maré para estar bem, quando que esse bem-estar chega? Esse senso de segurança, de força chega? O contentamento, a satisfação não chega. Porque a vida ela vai variando de momento em momento. Momentos que dão muito certo, nos quais a gente meio que se inflama e pode entrar num deslumbramento que logo a gente cai, porque brevemente, rapidamente, tudo que está dando muito certo pode ser tirado da gente. Teve empresas na história da humanidade que ganharam muito dinheiro. Chegou em um momento que aquele tipo de serviço não era mais necessário, não era mais útil. E o jogo mudou completamente. A necessidade agora é outra. E em outros momentos, circunstâncias, situações que não tinham muito valor, passaram a ter muito valor. Nesse sobe e desce. E para quebrar essa roda, eu preciso ser capaz de reconhecer qual que é a real fonte de bem-estar, satisfação e contentamento. E isso não pode ser mostrado por mim. O conhecimento ele está levando a sua mente a uma direção, a uma contemplação de você mesmo para que você veja, não com os olhos, mas com a sua mente e reconheça em si mesmo essa verdade, porque ninguém fora de você poderá mostrar para você aquilo que é uma realidade. Que satisfação, contentamento, paz, não é fruto, resultado de algo que vem de fora, e sim é fruto daquilo que você é, fundamentalmente falando. E em cima dessa visão dessa pessoa, não existe problema algum, porque se o que você vive é o efeito de uma causa,
Tudo aqui está no seu devido lugar. E você precisa chegar num nível de maturidade de vida de reconhecer. Tudo está onde deve estar. Quando a gente arruma uma casa, a gente fez escolhas e colocou os objetos onde eles devem estar. Daqui a pouco a gente tem ideia. Olha, não gosto mais dessa cama aqui, quero mudar. Acontece assim com a vida. Mas quando a gente arruma a casa, é a gente que coloca as coisas no lugar. Ou a sua empregada. Mas alguém coloca. Porque nada vem do nada e do nada nada acontece. É ou não é? Agora eu posso não estar gostando. Eu posso me sentir desconfortável com tudo que acontece. Mas tudo está no seu devido lugar. Portanto, fundamentalmente, não existe um problema. E essa é a beleza da espiritualidade. Essa é a beleza de Vedanta, que acolhe você, que acolhe a pessoa, mostrando a sua beleza, que compreende um todo. Dificuldades, erros que certamente foram necessários e serão necessários, porque nós não somos santos. A gente não é santo. Então a gente vai continuar fazendo alguns atos prejudiciais, mas se esforçando cada vez mais para evitar ações que são prejudiciais para nós e para os outros. E como a gente sabe isso? Medindo pelo efeito. Se a forma como eu me coloco frente à minha esposa, ao meu marido, aos meus alunos, aos meus amigos, gera um desconforto, uma tensão, um mal-estar, talvez eu esteja me excedendo. E no fundo isso também não será bom para mim, porque eu não quero me relacionar com outras pessoas enxergando o desconforto, o medo das pessoas em se relacionar comigo. Uma pessoa que está conectada com a sua humildade, ou humanidade, ela não sente prazer em controlar os outros, em gerar medo nas outras pessoas para que essa pessoa se sinta aceita ou segura. Esse é o comportamento da pessoa insegura, que precisa colocar em cima dos outros essa carga para se sentir maior, porque ela não se vê como suficiente. Precisa dessa casca na qual a sua dor leva a tentar diminuir os outros, porque diminuindo os outros eu me sinto maior. Agora, a pessoa que não tem esse recalque, isso é um recalque, porque a pessoa recalcada vai fazer isso. Essa pessoa não precisa diminuir os outros, mas precisa enxergar também que existem estágios diferentes, porque às vezes, como no caso de um chefe para um empregado, tem uma hierarquia ali. De um professor e um aluno tem uma hierarquia ali. De duas pessoas, dois seres humanos, mas que estão em estágios diferentes. E para as coisas acontecerem, essa hierarquia precisa ser respeitada. Mas a nível humano, são pessoas iguais. São pessoas que venceram muitas coisas e que tiveram muitos fracassos. Isso é a beleza da espiritualidade. Jogando luz para os dois lados. O lado que a gente quer esconder, né? Socialmente hoje as redes sociais fazem muito isso. Eu quero esconder o lado ruim, mostrar só o lado bom. No relacionamento as pessoas mostram quem elas querem ser, mas não quem elas são. E aí no convívio, na intimidade, as coisas são muito diferentes. Porque a pessoa mostrou quem ela ainda não é, mas quem ela almeja ser, diferente do que ela é. E cada vez mais está havendo um momento de distanciamento e solidão, porque as pessoas têm medo de mostrar quem elas são. Isso envolve força, envolve um dos nossos princípios, que é não mentir. E as pessoas não entendem isso. Não mentir é oferecer a sinceridade para o outro. Olha, eu desejo que você pare de fazer certa coisa, certas ações, que eu desejo que você deixe de ser quem você é. Aí a outra pessoa pode dizer, olha, eu sinto muito que o meu jeito te deixa desconfortável,
mas eu me sinto mais desconfortável ainda não sendo quem eu sou. E eu preciso te falar, eu gosto do jeito que eu sou. E eu não vou mudar, não acho que isso prejudica alguém. Talvez seja alguma projeção sua em cima de mim. Se você quiser conversar sobre isso, eu posso falar com você. Agora, eu não vou mudar nisso, porque me faz bem ser do jeito que eu sou e agir do jeito que eu estou agindo. Estou oferecendo a sinceridade. A outra pessoa pode não gostar e ir embora. E o que a gente vai fazer? Se a sinceridade e a verdade machuca a outra pessoa, talvez não é aqui que nós devemos estar. Porque eu não vou abrir mão da verdade. A verdade é o que cura. A verdade, no fundo, é o que nos sustenta. E de mentira eu tô cheio. Porque o efeito da mentira não é o bem-estar. Não é o bem-estar. É uma vida dividida, cheia de ansiedade, de perturbação, de nervosismo. Mas para viver uma vida sincera, eu preciso abraçar a pessoa que eu sou. E uma das formas de fazer isso é entendendo essa doutrina do karma, essa lei do karma, porque não tem um defeito. Eu não tenho defeito, você não tem um defeito. Ufa! Que alívio! Que alívio! Porque eu olho, eu vejo as coisas na perfeição. Mas agora eu consigo enxergar os dois lados da moeda que fazem parte. Portanto, as ações, elas têm um resultado que é visível, que se manifesta agora, e um outro resultado que ele não é visível, ou talvez não se manifeste agora. E fazendo tudo direitinho, a gente vai ter resultados, tudo direitinho, o que eu quero dizer é tudo quase igual, a gente vai ter o resultado variável, imprevisível, o que gera medo e ao mesmo tempo que é um alívio. Imagina se você soubesse que você iria quebrar a perna daqui a 5 anos. Como é que seria a sua vida sabendo que você vai quebrar a perna daqui a 5 anos? Nossa, a gente ia enlouquecer. Se sabendo tão pouco, a gente quase enlouquece em alguns momentos. Se você ainda não passou por isso, sinto lhe dizer, mas em algum momento a gente passa por isso. A gente chega muito perto da loucura. E que bom que a gente sabe pouco sobre essas coisas, que a gente pode nutrir a curiosidade, viver dia após dia, se reconstruir, mudar de ideia, escolher novos caminhos para seguir, mas nunca abrir mão da verdade. E buscar a verdade no autoconhecimento, ele é o fator principal. Qual é a verdade? Qual é a fonte do bem-estar? Qual é a verdade, o caminho para mim me liberar do sofrimento? Você conhece alguém que já fez essa pergunta? As pessoas que eu conheci são as pessoas que estão no caminho espiritual, que estão buscando algo que dê mais significado à vida. Porque a vida não pode ser acumular um monte de coisa, viver perturbado, infeliz e no final da vida largar tudo. Será que esse é o propósito? É se encher de objetos e no final jogar isso tudo, deixar isso tudo. Ah, mas alguém vai querer. Como é que você sabe? Como é que você sabe que seu filho, seu pai, a sua mãe vai querer? Às vezes o filho não dá nem bola para isso. Agora, se tem algo precioso que você pode passar para o seu filho, é o seu conhecimento. E isso é o que esse Sutra 19 está dizendo. Todo o esforço em prol do autoconhecimento, do seu aprimoramento, da sua automelhoria, em cima daquilo que você quer, por mais que não venha imediatamente, vale a pena. Porque gera impressões profundas que viajam com você de uma vida para outra. Isso não é para você acreditar num sentido somente de crença. Usa a sua lógica em cima do que foi falado. Toda ação tem um resultado. Nada vem do nada e do nada nada acontece. Então, da onde veio o seu conhecimento? Da onde veio o seu desejo por conhecer a si mesmo?
Da onde veio a sua estrutura física? Da onde veio a sua história? Facilidades, privilégios, dificuldades, sofrimentos? Vem de uma causa. A causa e o efeito são ligados, que vão variando, não por sorte ou azar, de acordo com Punyam e Papam, que a gente viu e foi enfatizado um pouco mais aqui. Punyam é o mérito que a gente colhe por ter feito. Uma pessoa que passa por um processo muito profundo de estudo, como um concurso público desses, de fiscal e outros concursos aí que são muitos, né? Que demandam o intelecto, a pessoa desenvolve foco. A pessoa não vai passar sem foco, esquece isso. Esquece que não vai passar. Capacidade de memorização, foco, disciplina de sentar quando não gosta. É necessário fazer quando não gosta, também. E a pessoa desenvolve. Quem desenvolveu isso é seu. Por mais que você ame outra pessoa, você não pode dar para a esposa o seu foco. Você não pode dar para a esposa, para o marido, a sua força física, a sua sabedoria. Não pode dar. Você pode ajudar, instruir, ser um guia. Mas você não pode dar para o outro aquilo que é fruto do seu esforço. Portanto, o resultado de uma ação, ele tem o esforço mais o karma. E isso começa a nos liberar de uma roda cruel. Que é o quê? Quando tudo está dando certo, mais do que o esperado, peito aberto. Nossa, eu sou muito bom, tô fraco. Porque não levanta de manhã e não acorda, toma banho gelado. Porque para de dar desculpa da vida e não vai trabalhar. A outra pessoa não se encontrou ali, mas essa pessoa está surfando uma baita de uma onda, que com as suas habilidades deu tudo muito certo. Só que a vida tem momentos que o tapete é puxado. E se essa pessoa não enxerga que ela está dentro de algo maior, essa pessoa sai de um deslumbramento, de uma inflação, porque eu sou muito bom, e cai lá no fundo, no momento de depressão e alienação. E a outra pessoa também, que faz o esforço, mas as coisas não estão dando certo, aí a pessoa está lá, num momento de depressão, eu fiz tudo errado, eu tomei uma decisão na vida que mudou minha vida para sempre. O meu pai, ele é tão culpado porque não me deu amor. E hoje eu não consigo me relacionar em casamento nenhum porque eu não me sinto amado. Os dois frutos da ignorância. Os dois níveis do deslumbramento, da inflação, e no outro nível lá embaixo, a depressão e a alienação. A pessoa não reconhece que não é dado somente pelo seu esforço, é dado pelo karma. Tudo que a gente vive é o esforço mais o karma. E o senhor do karma não é a gente. A lei existe antes da nossa própria existência. A lei está presente. Seja você branco, negro, homossexual, heterossexual ou etc. Seja você um padre, um swami, uma criança, não importa. A lei, ela tá para todos, queira você goste ou queira não. Então é melhor você entender a lei, para saber o que fazer para beneficiar você e o que não deve fazer, que vai prejudicar você. Como? Medindo pelo efeito. Se o que você vive traz os benefícios, isso é bom ou não? As pessoas não medem isso, as pessoas fazem tudo pelo dinheiro. E a gente precisa de dinheiro para ter segurança, até um nível. Mas, às vezes, o estilo de vida ele é tão pobre, tão miserável, que a pessoa passa com a mente o tempo todo perturbada. Então, a pergunta que a gente faz é, isso que você está fazendo é benéfico ou não é benéfico para você? Olha, a perturbação está tão grande que não está valendo a pena. Eu já conheci muita gente assim, que chega nesse ponto. Olha, não está mais valendo a pena. Porque a gente precisa medir o quanto a gente precisa. Qual é a sua necessidade de dinheiro? Qual é a sua necessidade de exercício físico?
Qual é a sua necessidade do tamanho da tua casa? E empregar isso porque tem outras áreas da vida que são importantes. Assim, Punyan e Papam, eles vão ser os influenciadores dessas variações, que podem ser mais do que o esperado, menos do que o esperado ou totalmente o inesperado. O exemplo mais clássico, tá, é a pessoa que vai trabalhar. Eu acordo e me organizo para sair às 8h30 para chegar às 9. Por que eu faço isso? Porque é esperado. Eu já tenho o meu raciocínio, a minha lógica, a visão do que eu vou passar e eu acho que dá. Eu acho que dá é porque eu espero que dê. Num dia normal vai dar certo. Aí eu pego meu carro em outro dia. As crianças, férias, as sinaleiras estão abertas e tudo. Eu chego mais cedo. Eu saio no mesmo horário e chego mais cedo. Mais do que esperado. No outro dia está lá fiscalização ali da EPTC, do órgão regulador de trânsito. A via está aberta, mas o trânsito está lento. E eu me atraso 10 minutos. Menos que o esperado. Porque se eu esperasse isso, eu não iria sair às 8h30. Eu sairia 10 minutos antes. Mas como é que eu ia saber que ia ter fiscalização naquele dia? Ou então, um outro fator. Eu estou lá com o meu seguro, débito automático. E o seguro, por algum problema, não fez o débito automático. E o que aconteceu? Cancelou o seguro e não me avisou, não falou nada. Aí eu fui lá, saí para trabalhar, furou o pneu. Fui acionar o seguro e descobri naquele momento que eu não tenho mais seguro. E eu não consigo chegar no trabalho. Olha quantas coisas independem de mim para ter sucesso. Eu fiz um esforço. Eu fui dormir cedo, eu me alimentei bem, eu estou bem exercitado porque eu não estou doente, estou capacitado, tenho conhecimento para fazer. Fiz a minha parte, me esforcei. Só que quantos fatores à minha volta que eu não controlo e que são somatórios para que no final dê certo? Nada do que você fez e do que eu fiz em 100%, deixa eu reformular, né? Nada do que a gente alcançou foi 100% sozinho. Nada. Você alcançou o grau mais alto numa profissão. Você não chegou sozinho. Você alcançou a saúde. Você não chegou sozinho e sozinha. Todos nós sofremos a influência externa. Sofremos a influência do karma. Para que a gente possa colher um resultado. E isso precisa ser lembrado pela nossa mente. Só que esse karma vai ser a divisão de Punyan e Papa. Aí vamos recapitular rapidinho. Toda ação tem um resultado. Esse resultado ele é variável. Ele vai variar conforme o seu Punyan, o seu mérito, e o seu Papam, o seu demérito, aquilo que foi feito prejudicial, certo? Seja para você ou para os outros. Você fez a ação, o karma é seu. Uma hora vem, seja benéfico ou algo maléfico ou algo ruim, porque a gente não é santo e vai continuar fazendo. E essas são as regras e leis. Esse resultado eu vou colher imediatamente. Fiz a cirurgia. Deu certo, desentupiu as veias ali do coração. Nossa, estou me sentindo muito bem. Resultado visível. Outro resultado que não é visível. Faz anos que eu faço terapia. Consegui processar uma emoção muito forte que eu tinha com o meu pai. Quando eu falo eu digo a pessoa, não estou dizendo a mim. Que eu tinha com o meu pai. Soltou o meu corpo. Deu uma semana, meu corpo soltou. A inflamação que eu tinha em uma determinada região foi embora. Eu não consigo enxergar o resultado na hora. Eu sinto um alívio, um bem-estar. Mas semanas depois, eu solto o meu corpo. E dessa maneira, aquela ação que foi feita de desprender uma emoção, ela gera um alívio. E
um movimento de soltar o corpo. E isso é muito importante dentro do Yoga Asana, a parte dos asanas, das posturas. Porque o corpo está conectado com a mente e o nosso inconsciente, as nossas memórias, as nossas emoções, está conectado com tudo que a gente viveu e tudo que a gente está vivendo. E se você começa a mexer numa área corporal, você começa a mexer nas suas memórias também. E se você começa a ressignificar suas memórias, você começa a mudar a sua visão, a sua forma de se colocar frente à vida. Esse exemplo que eu dei da pessoa se colocar, a pessoa que tem muita insegurança, que passou principalmente por uma rejeição, a gente vai ver fisicamente a coluna curva, né? Tortinha ali. É o corpo falando. A pessoa está insegura, está fechada, ela não consegue se colocar de igual para igual com o outro. Mas no momento que a pessoa muda a sua visão, não pela crença, porque alguém diz, olha, você é lindo, porque você viu a sua beleza. Você está se encontrando nesse caminho. Ninguém precisa dizer, mas quando a gente ajuda a gente a reconhecer. Alguém que diga, por mais que seja a mãe, olha, você é lindo. Um pai sincero, olha, eu fico impressionado com você, porque como você é inteligente. Isso vai nos ajudar a reconhecer isso. E daqui a pouco, não é difícil a pessoa se colocar frente ao outro, olha, isso não é bom para mim. Eu te respeito muito, mas eu não vou fazer isso, sabe? Eu não vou passar por cima de mim, ficar desconfortável, só porque tu quer, né? Por que eu faria isso? Então, olha, procura outra pessoa, quem sabe outra pessoa vai fazer, mas eu não vou fazer. Que assim seja. A partir dali, o karma é da outra pessoa, é o desejo da outra pessoa. Então a outra pessoa assume daqui para frente. Mas em muitos momentos, esse adrishta, a gente chama de adrishta, é um não visível, ele não se manifesta. E não é porque eu joguei a semente no solo que a semente não está ali. No momento que o solo é fértil, no momento que tem água, tem sol, nutrientes suficientes, essa semente se manifesta. No momento que uma pessoa encontra um filho, a figura de pai e mãe brota. Veio do nada isso, do nada nada vem. Isso já estava em você. Isso já estava em mim. E isso se manifestou. Porque encontrou as circunstâncias ideais para se manifestar. Isso é coerente. É lógico e bate com a nossa experiência. Portanto, todo esse karma feito nessa vida, que ainda não se manifestou, ele vai para uma coisa chamada Sanchita Karma. Né? Dito, a gente vai dizer assim, uma terminologia mais técnica, que existem 3 karmas. O primeiro karma é o Sanchita Karma. A gente falou das regras. E a gente vai falar agora dos 3 karmas, que são únicos, tá? Que compõem as regras, mas didaticamente é melhor para você entender. O primeiro karma é chamado de Sanchita. Sanchita quer dizer o coletado total. Então, tudo aquilo que você fez, toda ação tem um resultado, mas que você não vive agora, você pode viver mais à frente o resultado, como quando ou como o quê? O esforço para estudar. Não é no primeiro concurso público que a pessoa passa, mas a pessoa se esforça e daqui a pouco ela passa. Aquilo ficou acumulado na mente, no inconsciente dessa pessoa, na memória. Algumas coisas nessa vida ainda não encontram a condição ideal para se manifestar. E vai para esse acumulado total, Sanchita Karma, que é porções de Punyam e Papam, de mérito e demérito, que ficam armazenadas e que viajam, né? Ou que a gente viaja, e isso está conectado de uma forma com a gente não consegue se livrar desse karma. Só que aqui vem a coerência.
Se toda ação tem um resultado, a causa precisa encontrar o seu efeito, porque senão não é coerente. Certo? Lógico. É racional isso. Eu fiz uma ação, tem um resultado. Nada vem do nada e do nada nada acontece. Portanto, se eu já fiz a ação, o que precisa acontecer para o resultado se manifestar? Para a semente brotar? Eu preciso de um universo. Eu preciso de um conjunto de leis, de ordem. Eu preciso de um corpo, eu preciso de uma mente. Eu preciso de um pai, eu preciso de uma mãe, eu preciso de um avô, de uma avó. Eu preciso de uma história. Porque senão, toda ação não teria que dar um resultado. A roda precisa continuar. E para a roda continuar, vem o segundo karma. Prarabdha karma. Aquele que começou. E aquele que começou é o nosso nascimento. É essa manifestação aqui, que é a nossa história. Com tudo que compõe. Que não vem do nada. E vem de esforços passados. Que fizeram com que a gente possa estar vivenciando isso agora. Só que eu continuo fazendo ações. E, portanto, eu vou ter o Agami Karma. Aquele resultado que vem futuramente, que será visível, imediato, ou que não será visível, ou então não se manifestará agora. Pode se manifestar nessa vida, mas pode ser que não agora. Coerente, racional, lógico, faz todo sentido. Em um nível, ele vai ser uma crença, porque a gente não tem como determinar que realmente é porque a gente se esforçou e fez muitas coisas apropriadas, né? Que por causa disso a gente recebeu uma determinada oportunidade. Mas é mais lógico, coerente do que sorte e azar. Senão o mundo seria incoerente. Senão, todas as pessoas têm a sua humanidade, mas tem pessoas que passam por muito mais sofrimentos do que nós. Isso é uma realidade. Aí vem a prisão do karma, que é o quê? Como a pessoa não reconhece que aquilo que ela está vivendo é fruto do seu esforço mais o karma, a pessoa quer o mais do que o esperado, porque a sua conclusão é a seguinte: é devido àquilo que eu faço, eu recebo, que eu vou me bem. Então, se eu fizer uma palestra e for reconhecido por todo mundo, nossa, estou muito bem hoje, estou muito feliz hoje. Agora, se eu fizer uma palestra na qual eu me esforcei igualmente e as pessoas não baterem palma para mim, eu sou infeliz. Eu sou uma pessoa totalmente insuficiente. E aí eu vou me esforçar mais. Eu vou correr mais. Eu vou lutar mais. E mesmo assim, eu não tenho o controle das determinantes de tudo que eu vivo. E isso é chamado de samsara. É o samsari que vai nessa roda que parece que está quase chegando. Quase chegando. E nunca chega. Essa roda, ela é alimentada pela ignorância. Por isso o problema humano, ele é um problema de ignorância. E se a ignorância é o problema, o conhecimento é a solução, porque conhecimento que revela ignorância. Autoconhecimento é um conhecimento, não são crenças, é um conhecimento. E esse tem um tanto de conhecimento nessa parte. Por isso que é visto muitas vezes como fora de Vedanta, porque tem um nível de crença, mas uma crença lógica que nos ajuda a entender o mundo e a nossa conexão com ação e resultado. Mas ainda assim tem um nível de crença que a gente acredita. Portanto, esse processo como um todo vai nos levar a esse questionamento. A pessoa sem conhecimento vai continuar o esforço, mas na base da luta, na base da correria, porque o esforço ele é necessário.
Para qualquer coisa acontecer, demanda do seu esforço. Porém, não é só o seu esforço. Virão situações das quais você nem eu temos o controle. E se a conclusão é meu bem-estar, meu contentamento, minha satisfação depende de algo externo, as ações sempre serão um fardo, porque nem sempre vai acontecer mais do que o esperado para que eu me sinta bem. Eu continuarei gostando do sucesso e desgostando do fracasso, mas a minha vida não é mais medida em cima disso. E sim é buscar a verdade, que bate com a grande falha humana de reconhecer que a fonte é interna do meu contentamento, da minha satisfação, do meu bem-estar. E é isso que vai me liberar do sofrimento, quando eu reconheço isso. Porque eu não dependo mais dessas ações, do resultado vir acima do que eu espero, para que eu possa me ver como uma pessoa suficiente e completa. Eu não preciso disso. Então, essa pessoa que fez muitos esforços, ela vem com bava pratyaya, com impressões profundas na mente, que vão, videha, nesse nascimento, facilitar com que esse processo de autoconhecimento aconteça. Mozart, com 8 anos, dava concertos na Europa. Tony Robbins é um único, não tem 2 Tony Robbins. Tony Robbins veio com aquelas capacidades. E outras pessoas têm outros potenciais. Tony Robbins, sem os problemas com a mãe dele, sem as dificuldades financeiras, o potencial dele não poderia se manifestar. Portanto, não existe um problema fundamental. Não existe. Existem dificuldades, coisas abaixo do que a gente espera, situações inesperadas, como quem senta num barquinho e está navegando pelo oceano. O vento, a maré vão mudando. Agora, essa verdade única, por isso o conhecimento é atemporal. Que aquilo que eu sou é pleno, já é completo. Mas isso deve ser buscado pela pessoa. E quando você realiza isso, o que mais que você pode realizar nessa? Essa é a maior realização humana. É alcançar a completude, é alcançar a perfeita paz. Depois disso, tudo que vier para você é lucro. Muito bom. Entendido entendido o sutra? Olha, falamos bastante coisa e tudo que é precioso nunca vem sem esforço. A gente podia fazer aqui o Yoga Sutra en passant. Só descrito, você pode comprar o livro, 3 livros, e comparar o que cada professor traduziu. Mas esse conhecimento ele não foi feito para ser assimilado sem a figura de um professor e a tradição. E você não precisa ser obcecado por encontrar o professor ou a tradição. Você precisa ter no seu coração essa busca pela verdade, do que foi falado. Isso faz sentido para você. Então, esse é a sua bússola. E o professor vai aparecer, a tradição vai aparecer, as técnicas irão aparecer para você se qualificar e limpar a sua mente. Para que você possa primeiro ver o que está sendo mostrado e segundo, assimilar todo esse conhecimento, toda essa verdade que está falando de você. Então aqui a gente termina o Sutra 19, é devido a essa roda kármica que a gente entendeu aqui com profundidade, que faz sentido,
Por isso, todo esforço na direção daquilo que você quer. A pessoa está aposentada, encontrou o autoconhecimento na aposentadoria. Em vez de viver uma vida, muitas vezes, inutilmente aí na frente de uma TV, das bobagens da rede social, vai se trabalhar, vai buscar despertar espiritualmente. E se você é mais jovem, continua se esforçando. Se o resultado não vier imediato, não é perdido o seu esforço. Isso vai para uma conta bancária. E está lá. Em algum momento isso vai se manifestar. Então, a partir do próxima aula, a gente já canta o Sutra número 20 e a gente já segue nessa nova sessão. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. Um namastê, pessoal, um forte abraço e até a próxima.